E para mim é um grande prazer compartilhar com você agora uma parte da Palavra de Deus. E o versículo que gostaria de compartilhar agora encontramos no Salmo 23, no versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Existe um ditado árabe que diz: só dias de sol e nem um dia de chuva fazem um deserto. Quem de nós não teve dias escuros na sua vida? Não teve tempos difíceis na sua vida? Os bons tempos e os tempos difíceis nos transformam em pessoas maduras. A vida tem dores, mas também tem momentos muito lindos. A vida tem derrotas, mas também podemos colecionar muitas vitórias através da nossa vida. Temos sim picos altos e também temos vales. No texto que acabamos de ler, nós vemos aqui Davi nos mostrando que, no texto que acabamos de ler, Davi fala dos vales escuros da vida. Ainda que andemos pelo vale escuro da nossa vida, o texto de hoje nos mostra que Deus está conosco. Em Israel, de fato, existe um vale da sombra da morte. É um cânion, é uma grota profunda onde o sol só consegue penetrar ao meio-dia quando ele está a pino. E nas demais horas é um lugar de sombras, um lugar escuro, e possivelmente Davi conduziu por ali o seu rebanho quando era um jovem pastor de ovelhas. Quando olhamos para a Bíblia, a expressão vale significa tempos difíceis. No vale não vemos completamente o céu. Não podemos olhar para longe, pois as montanhas nos rodeiam. No vale existe sombra de manhã e à tarde. O vale também é um lugar que não oferece defesa para quem está lá, porque geralmente as fortalezas estão nos altos. Salmo 84, versículo 6, fala do vale árido no qual o homem passa. Como tratar vales escuros, vales da sombra da morte na nossa vida? O autor Rick Warren, ele menciona alguns aspectos que podemos lembrar quando estamos passando por tempos difíceis. Em primeiro lugar, um vale, ele é inevitável. Os vales da nossa vida certamente vão acontecer. Quando saímos de quem sabe, subimos para o alto da montanha, mas em breve certamente vamos descer novamente para outro vale. Enfim, essa é e parece ser a topografia da nossa vida. Jesus, nesse aspecto, ele é muito realista. E em João, capítulo 16, versículo 33, ele afirma: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, não há dúvida que vamos passar por aflições. Elas certamente vão acontecer, faz parte da nossa vida. A questão é como você vai enfrentar os vales. Você vai enfrentá-los sozinho ou com Jesus, que já venceu o mundo? Segundo lugar, os vales são imprevisíveis. Não é possível planejar os vales na nossa vida. Eles são imprevisíveis. E geralmente eles vêm numa hora em que você não espera. Eles vêm numa hora em que você não está preparado. É como um pneu que fura justamente quando menos esperamos. É como gás de cozinha que acaba justamente quando estamos usando o forno. Os vales acontecem. É como o profeta Jeremias afirma lá em Jeremias 4, versículo 20. Uma desgraça vem atrás da outra. O país inteiro está arrasado. De repente, as nossas barracas são destruídas e as suas cortinas são rasgadas em pedaços. Além de imprevisíveis, os vales também acontecem para qualquer pessoa. Doenças, derrotas, depressão, acontecem conosco, e isto não significa que você é uma pessoa má, que você está passando por um castigo divino, mas simplesmente significa que você é uma pessoa, que você é um ser humano. E a Bíblia deixa isso muito claro.
Às vezes as coisas boas acontecem para pessoas más. E às vezes as coisas más também acontecem a pessoas boas. Os vales acontecem para qualquer pessoa. Em Mateus capítulo 5, versículo 45, Jesus afirma: porque Ele faz o sol brilhar sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Em terceiro lugar, os vales, eles são temporários. Davi, aqui no Salmo 23, versículo 4, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E é interessante, você está atravessando o vale. Isso não significa que você vai ficar no vale a vida inteira. Você passa pelo vale, você passa pelas circunstâncias de dificuldade, você passa pelas situações complicadas, mas não permanece nelas. E às vezes pensamos que o vale é o ponto final, mas não é. É como um túnel que tem começo e que tem fim. 1 Pedro 1, os versículos 6 e 7, nós lemos: nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O propósito do vale não é a tristeza, mas o propósito do vale é a confirmação do valor da nossa fé. Essas provações são para mostrarem que a fé que temos é verdadeira. E elas servem realmente como uma prova. O ouro, por exemplo, ele não pode ser destruído, mas ele é depurado pelo fogo. E assim também, nós, depois de passarmos pelo tempo do vale, pelo tempo da prova, nós vamos receber a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus for revelado. O apóstolo Pedro aqui, nos versículos que mencionamos antes, está falando do dia em que Jesus vai ser revelado. Ele está falando do futuro, do novo céu, da nova terra, onde haverá recompensa, onde a dor realmente vai trazer o quê? Glória e honra. Se reagirmos agora aos vales de uma forma bíblica, de acordo com a vontade de Deus. Também é importante observarmos que os vales, eles têm propósitos. Deus tem um propósito ao nos conduzir pelos vales. Existe uma razão de passarmos por eles. Não são os vales apenas um acidente de percurso, um acidente geográfico, uma mudança de topografia. Não. Os vales desenvolvem a nossa fé. Os momentos mais difíceis são os momentos nos quais também crescemos mais. É nos vales, nos tempos difíceis, que estamos de joelhos. É nos vales em que a nossa fé é realmente testada. Vamos lembrar o que Jesus nos promete quando estamos passando pelo vale. Em Romanos 8, versículo 28, o apóstolo Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todo problema tem um propósito. Deus quer trabalhar no nosso caráter. Ele quer nos transformar. Deus quer nos amadurecer. E é nos vales que a nossa fé cresce. Depois da nossa conversão, vem o nosso crescimento espiritual. E certamente crescimento é dolorido, a mudança é dolorida, a transformação é dolorida. A vida espiritual não para na nossa conversão, mas a nossa vida espiritual começa com ela. E muitas vezes pessoas param depois da sua conversão. Deus está mais interessado na nossa santidade do que
na nossa vida somente. Quero concluir mencionando que os vales nos levam também à ação. Davi disse: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Portanto, no vale, não tenha medo. Davi disse: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Portanto, não tenha medo. Em segundo lugar, lembre-se o que o versículo diz: porque tu estás comigo. Davi aqui afirma: tu estás comigo. Isso significa que não vamos passar pelo vale da sombra da morte sozinhos, mas temos a promessa da presença de Deus conosco. Em terceiro lugar, tenha confiança. O texto nos diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Todas as pessoas estão sujeitas a vales escuros e vales da sombra da morte, mas Deus realmente faz a grande diferença. Quando nos tornamos filhos de Deus, através de Jesus Cristo, temos a promessa e a certeza de que Ele está conosco ao atravessarmos as maiores dificuldades. Ser cristão não é nunca ter sombras, mas é ter um pastor, que é o Senhor.